Bom dia, irmãos. Muito bom dia, graça e paz. Eu vejo que na palavra de Deus, você que já está aí, se quer ir se preparando, né? Então, nós vamos meditar no Velho Testamento, 1 Reis, capítulo 22. É uma história, quando a história narra a disciplina de Deus sobre Acabe. Na verdade, é esquisito, né? Porque a forma com que é lidado com Acabe, disciplina é mais uma palavra para a atitude de Deus para com os seus filhos, que tem um propósito positivo, edificador das nossas vidas, de nos fazer participantes da santidade de Deus, não é? Então, na verdade, Deus trata o pecado de Acabe neste capítulo. Então, antes que você já fique assustado, né? Assustado, mas em dias assim, nós temos uma palavra de consolo, o pastor vai falar de tratar o pecado, né? Na verdade, eu vou fazer algo que não é muito usual, né? Na homilética, vamos dizer assim, na arte de pregar. E aqui não é uma pregação, é uma devocional, não é? Então, eu vou usar um texto como pretexto, né? Esta é uma máxima que a gente aprende lá no seminário, né? Que a gente não deve usar um texto como pretexto. O que significa? O pastor quer pregar alguma coisa, então ele prepara tudo que ele quer pregar e depois que ele preparou tudo, ele procura um versículo para poder fazer uma abertura e entrar lá. Ou seja, ele está apenas usando um texto como pretexto, via de regra, porque ele não vai tratar aquele texto naquele momento. E então, o texto que eu quero usar como pretexto está em Números capítulo 32, 23, para então depois fazer a aplicação na vida de Acabe, tá bem? Então, o texto diz assim, Números 32, 23, porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. O vosso pecado vos há de achar. Mas, para consolo dos nossos corações, na verdade a nossa devocional hoje ela é um tanto positiva, porque nós vamos tratar de Deus cumprir a sua palavra. A Bíblia contém, segundo os estudiosos, cerca de 30 mil promessas, né? 30 mil promessas, 30 mil lugares diretos que o Senhor nos promete coisas, e sendo quem Ele é, um Deus santo, um Deus misericordioso, gracioso e soberano, implica em dizer que tudo aquilo que Deus diz se cumprirá exatamente como Ele diz. Então, no caso das promessas, nenhuma promessa vai falhar, nada do que Ele prometeu para nós vai falhar. E nesta passagem, embora de uma forma negativa, porque era a vida de Acabe, mas nós vemos este princípio estabelecido, não é? De que Deus cumpre a sua palavra. E por isso, então, nós vamos depois só pensar no fechamento aqui destes princípios que estão neste relato. Então vamos orar para nós meditarmos na palavra. Amado Deus, te bendizemos, porque o Senhor nos deu mais esta manhã e mais esta oportunidade de abrir a tua palavra e sermos alimentados por ela. Alimenta, Pai, as nossas almas. O Senhor é sabedor do que nós necessitamos, o Senhor nos conhece, o Senhor planejou as nossas vidas. Por isso, Pai, o pedido é que o Senhor fale aos nossos corações. Nós queremos ouvir a tua voz, para que então nós tenhamos vidas que agradem ao Senhor, vidas agradáveis ao Senhor. E nós te bendizemos mais uma vez no precioso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Então esta passagem de 1 Reis é uma das minhas passagens prediletas no Velho Testamento, né, contando a história desse homem. Então eu vou ler, o texto é muito longo, então eu vou ler algumas partes do texto e depois eu faço uma explanação para os irmãos, vai estar gravado para você poder ouvir de novo, e ao final eu vou dar 3 princípios que são extraídos deste relato da disciplina de Acabe.
né? E depois, lá no nosso WhatsApp, eu vou colocar esses 3 princípios para que vocês possam meditar, nós possamos meditar durante o dia. Então, no capítulo 21, versículo 19, nós encontramos assim: falar-lhe-ás dizendo, assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Esta é uma palavra do Senhor, através do profeta Elias, para Acabe. Então o capítulo 22 diz assim: 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la da mão do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel juntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: irei a peleja contra Ramote Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há ainda. Perdão, até aqui um problema com o meu vídeo aqui, agora está tudo bem. Então vamos lá. Eu volto aqui, eu vou ler o versículo 13 e 14, no primeiro texto que eu li. Então nós encontramos versos de 1 a 8, o começo do relato, e eu vou depois explanar para os irmãos. Versículo 13 de capítulo 22. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E agora, versículo 29, subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. O rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: certamente este é o rei de Israel, e a ele se dirigiram para o matar. Porém Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Então a peleja se tornou renhida e Acabe morreu à tarde. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia: cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavavam o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam-lhe o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor havia dito anteriormente, né, por Elias. Então esta é a passagem, partes dela, que é suficiente para nós entendermos o contexto e tirarmos os princípios para a nossa vida neste dia de hoje, tanto tempo depois. Então, lembra do nosso texto de início? O vosso pecado vos há de achar. Então, Acabe tinha uma pendência com o Senhor. Acabe tinha uma pendência com o Senhor. Vamos guardar esta informação. Porque Acabe matou Nabote. Tudo começou por uma cobiça. Uma simples cobiça de um pedaço de terra. Ficava próximo do palácio e
Acabe quis aquela vinha e ele procurou Nabote para comprar. Aí você diz, pastor, mas como era cobiça, era só comprar. E foi o que ele fez. Ele foi tentar comprar. Agora, ele queria porque ele queria aquela vinha. Havia outras em Israel, mas ele queria a de Nabote. Então ele ofereceu o preço para Nabote e Nabote não aceitou o preço porque era uma terra de família. Que, aliás, em Israel era comum, as terras de família não se vendiam em perpetuidade. E resultado disto, com esse desagrado de Acabe, Acabe mata Nabote. E porque Acabe matou Nabote, né? Então o Senhor pronunciou uma palavra para ele, por Elias, dizendo que ele tinha matado Nabote e por causa disso o Senhor trataria o pecado dele e da mesma forma que os cães lamberam o sangue de Nabote, no mesmo lugar os cães lamberiam o sangue de Acabe. Mas Acabe era o rei e como rei ele sempre acha, como os reis acham, de que nada vai acontecer ao rei, nada acontece a um governante. Então, por que o vosso pecado vos há de achar? Havia uma promessa do Senhor, negativa, mas uma promessa, porque Acabe havia cometido um crime hediondo aos olhos de Deus, e Deus já havia pronunciado a morte de Acabe. Mas Acabe vivia como se nada tivesse acontecendo. Eu não vou fazer essas associações só por associar, para que você... O pastor vai pegar uma passagem lá do Velho Testamento, lá atrás, Acabe. O que tem a ver com o que estamos vivendo hoje? O que tem a ver que nós estamos aí próximo de um colapso no sistema de saúde, e quando nós vemos noticiários, o que acontece? As pessoas estão vivendo na rua como se nada tivesse acontecendo. Infelizmente, a partir do presidente da República, que ainda continua desprezando a gravidade da coisa, não é? Então as pessoas estão andando como se nada tivesse acontecendo. Assim vivia Acabe. 3 anos de paz no governo. Pode imaginar o coração desse homem? 3 anos de paz, a Síria no cantinho dela, não é? Tudo bem com ele, tudo bem no governo, tudo bem no reino. Então, nada vai acontecer ao Acabe. Nada, pessoas estão achando que nada vai acontecer, até que chega próximo de um parente, não é? Como nós temos visto, infelizmente. Mas, enfim, Acabe viveu 3 anos como se nunca fosse nada acontecer. Mas o que estava na Escritura? Sabei que o vosso pecado vos há de achar. E então acontece esse relato. Assim, irmãos, do nada, num rompante, este homem, depois de tanto tempo de paz, ele recebe uma visita de um parente seu, de um cunhado seu, e era um outro rei, e veio fazer uma visita cordial, visita de parente. Mas o Acabe se dirige a ele, né, tendo falado com os seus generais, né? Olha, aquele pedaço de terra lá é nosso. Soa familiar? Quando ele viu o pedaço de terra de Nabote, só que aquele pedaço de terra de Ramote de Gileade realmente era de Israel. Então ele disse, é nosso aquele pedaço lá. Então, aproveitando que Josafá estava lá, e Josafá era um rei que também tinha um exército, ele disse para ele, olha, eu estou querendo ir lá guerrear contra o rei da Síria, você vai comigo? O Josafá, parente, cunhado, disse, eu vou com você e o meu povo será como o seu povo. O meu exército vai ser o seu exército. E juntaram, porém Josafá era um homem temente a Deus. E quando Josafá ia à guerra, como era costume dos reis de Judá, que estavam em comunhão com o Senhor, ele falou para Acabe, Acabe, vamos consultar primeiro o Senhor, porque ele já percebeu que a motivação de Acabe não era uma motivação boa. Então, como fazia? Consulta o Senhor, Senhor, eu estou querendo ir lá lutar contra aquele rei, eu posso ir? Davi fez isso muitas vezes, muitas vezes. Então o Senhor dizia, vai que eu vou te dar. Ou então, não vai porque eu não vou dar. E então, o Acabe consultou os profetas que estavam lá a seu serviço, né? Que eram
os seus chegados e disse para eles: eu vou lutar contra Ramote de Gileade, eu posso ir? Então, o que aconteceu? Os profetas disseram unanimemente: vai que o Senhor vai entregar nas mãos. Porém, o Josafá falou: peraí, tem alguma... Acabe, você não tem um profeta do Senhor? Significa que aqueles profetas não eram do Senhor. E então, o Acabe disse: olha, na verdade tem um camarada aqui, Micaías, mas ele não gosta de mim. E toda vez que eu peço para ele me trazer a palavra, ele fala uma coisa contra mim. Aí o Josafá falou: Acabe, não fala assim do rapaz, Acabe. Consulta o Senhor. Aí mandaram chamar o Micaías. O camarada que foi chamar o Micaías, então, ele disse: olha, Micaías, cuidado, ó, todos os profetas estão dizendo aí coisas boas para o rei. Vai lá e diz coisa para o rei. Fala coisa boa. E o Micaías disse: o que o Senhor me disser, isto falarei. Sabe o que significa em outras palavras? Prezado, eu não estou à venda. Como que é? Ui, eu falei. Não, você entendeu? Uma interferência política do cidadão. Ele vai lá agora induzir o profeta a falar coisa boa. E ele disse: olha, se você falar coisa boa, fica tudo bem com você. Então ele disse: você não está entendendo. Eu sou um profeta do Senhor. E o que o Senhor me disser, eu vou falar. E aí nós temos uma coisa interessante, que é a indesculpabilidade de um pecador. Quando ele chega diante de Acabe, o Acabe diz assim: eu vou lutar contra Ramote de Gileade, eu vou ou não vou? E então o Micaías disse: vai que o Senhor vai entregar. Irmão, se você olhar o texto aí, é literalmente a mesma frase que os outros profetas disseram. Mas o que foi que o rei disse? Versículo 16, o rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales, senão a verdade em nome do Senhor? Não estou entendendo. Não estou entendendo, irmãos. Ele pede a palavra, o Micaías disse: vai que você vai vencer. Exatamente como os outros tinham dito. Mas sabe, a culpa estava no coração de Acabe. E Acabe sabia que aquela não era a palavra do Senhor. Aquela era a palavra dos profetas falsos. Então ele disse para Micaías: eu não disse para você que eu só quero a palavra do Senhor? Irônico a coisa. Então o Micaías disse: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não te disse que ele profetiza, não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Não estou entendendo de novo. Ele não recebeu uma palavra boa, vai que você vai ganhar? Ele disse: não, eu quero a palavra do Senhor. Então o profeta disse: a palavra do Senhor é que você vai morrer. Aí ele fala para o outro rei: tá vendo? O cara não gosta de mim. É marcação comigo. Ele tem uma birra comigo. E olha o que ele está fazendo. E então mandou prender o cidadão. O outro profeta esbofeteou o cidadão. E ele disse o seguinte para ele: ó, o seguinte, eu vou para a batalha. E quando eu voltar, eu vou tratar o seu caso. Você vai ficar preso e eu vou julgar você quando eu voltar. Irmãos, essa passagem é muito profunda e preciosa. Porque o homem de Deus disse para ele o seguinte: disse Micaías, no versículo 28, se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. É uma frase que, se você ler de uma forma rasante, não vai pegar. Não vai pegar. Sabe por quê? Porque ele estava dizendo o seguinte: se você voltar, então Deus não falou através de mim. E quando isso acontecia em Israel com um profeta do Senhor, de acordo com Deuteronômio capítulo 18, tinha que matar o profeta. Ou seja, a pena de morte não viria do rei. A pena de morte viria do Senhor. É como se ele estivesse dizendo para Acabe: você não está entendendo?
Não estou nem um pingo de medo. Você não vai voltar. Você não vai voltar. Você vai morrer na batalha. E, se de fato você voltar, então eu não falei pelo Senhor, porque o profeta tinha o temor do Senhor. Então, Acabe agora vai para a batalha e ele faz uma estratégia do desespero. Chega para o seu parente e diz: olha a proposta, irmãos, olha a proposta. Eu vou me disfarçar e vou para a guerra. Agora você vai com os trajes reais. O que era o natural. Ele colocava os trajes reais como rei de Israel e Josafá colocaria os trajes reais como o rei de Judá. Mas ele disse: não, eu vou disfarçar. Eu vou colocar um disfarce e vou disfarçado. Agora você não, você vai como rei. Agora o que ele não sabia, porque era um homem sem Deus. E um homem sem Deus não considera Deus, porque é sem Deus. E seja uma lição para nós, porque nós não somos sem Deus, nós somos de Deus. Somos de Deus. E então, o Senhor havia agido de maneira que o rei da Síria deu uma ordem para todos os capitães dos seus carros: não pelejareis contra pequeno, nem contra grande. O que significa? Não vai pelejar contra os soldados e nem contra os generais. Eu só quero o rei de Israel. Olha só. Acabe não sabe, não tem a menor noção dessa conversa, que era a estratégia do rei da Síria. Bom, mas se nós pensarmos na estratégia de desespero de Acabe, estava bom, não é? Porque ele se vestiu disfarçado como um soldado comum e colocou o cunhado dele na fria com as vestes reais. Então, humanamente falando, o que ia acontecer? Acabe ia ser poupado, voltaria e mataria Micaías, e o Josafá, que era o seu parente, provavelmente seria morto na batalha. E, aliás, é o que ia acontecer, porque quando os soldados vieram e chegaram perto do carro de Josafá, Josafá vestido com os trajes reais, eles disseram: é o rei de Israel. E foram para lá para matar o Josafá. Mas diz o texto que Josafá gritou. E quando Josafá gritou, os soldados, os capitães viram que não era Acabe e não mataram o Josafá. O que ele gritou, a Bíblia não diz. Não sei o que ele gritou. Agora, provavelmente ele tenha gritado: Josafá, rei de Judá. Era uma possibilidade. Josafá, rei de Judá, até da rima. Josafá, rei de Judá. Olharam, pediram o RG, o CPF dele. Opa, ordem do rei era explícita: só matar o rei de Israel. Não é este camarada. Mas, meus amados irmãos, neste mundo, desde que ele existe, quem de fato age é o Senhor. Versículo 34. Então o homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei. Ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da armadura. Meus irmãos, nós não conhecemos flecha perdida. Bala perdida, nós estamos experts aqui no Brasil. O que mais a gente escuta nesses relatórios, desses jornais, é bala perdida. Esta aqui não era uma flecha perdida. Era uma flecha com o endereço certo. Do ponto de vista do soldado, ele simplesmente foi preparar o arco. Entesar significa que ele puxou o arco
preparou o arco para disparar e simplesmente soltou a flecha pro nada. Mas foi o Senhor que fez isso. Porque aquela flecha tinha um destino. E o destino era Acabe. E ela, irmãos, nem um camarada com a maior pontaria do mundo, numa distância como eles estavam um do outro, ele conseguiria atirar uma flecha para pegar num vão da armadura. Um vão da armadura. Então não era por acaso. Ela não estava ao acaso de Deus. Tinha endereço certo. E Acabe morreu. E quando Acabe foi transportado, o seu sangue escorria, e quando ele chegou exatamente no lugar que Nabote tinha morrido em Samaria, os soldados se dispersaram, segundo a palavra do Senhor, como ovelhas que não têm pastor. Porque o rei estava morto, acabou a guerra. O rei estava morto, esse era o objetivo do rei da Síria, a terra continuaria com a Síria, e volta todo mundo para casa. E os cães lamberam o sangue deste homem, assim como tinha dito o Senhor através do profeta Elias. Irmãos, o Senhor cumpre as suas promessas, mesmo que sejam assim, mas o que nos consola é que ele não cumpre apenas algumas promessas, ele cumpre as promessas. Nós temos um punhado. Eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, eu estou contigo, né? Eu sei o que se passa no seu coração. Tudo, nós temos 30.000 promessas para nós. Então, o que nós podemos tirar desta narrativa para as nossas vidas hoje? Então, eu tenho 3 princípios que eu vou listar para vocês ali, para encerrarmos o nosso tempo aqui. Deus tratará o pecado do incrédulo inevitavelmente. Há promessas de que todo aquele que não se render ao senhorio do Senhor Jesus Cristo será julgado e levado ao inferno e posteriormente eternamente no lago de fogo. Irmãos, vamos orar por este mundo perdido. Hoje de manhã eu estava pensando, naquele momento que eu pensava, milhares de pessoas ao redor do mundo estavam morrendo e outras milhares estariam chorando seus entes queridos. E mais uma vez eu pedi, Senhor, tem misericórdia desse mundo. O mundo que despreza o Senhor, como Acabe fez. O mundo que vive como se Deus não existisse, como Acabe fez. E como Acabe fez, por ser uma decisão pessoal, porque a palavra do Senhor tem sido proclamada, meus irmãos, para o mundo cristão. Seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, na América Latina, mesmo na Coreia hoje e até na China. Não há um lugar que a palavra não esteja, de certa forma. Temos alguns povos não alcançados, mas tem o testemunho da natureza, tem o testemunho do que acontece no mundo. E eles sabem que há um Deus, mas eles não creem que este Deus é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, Deus vai tratar o pecado do incrédulo inevitavelmente. Está escrito. Segundo princípio, Deus preservará seus filhos milagrosamente. O Senhor faz milagre todos os dias. Irmãos, lá no céu, se nós pedirmos passar um filme da época que nós vivemos aqui, o pastor Marcelo falou do cartãozinho dele, né? Eu tenho o meu aqui, Marcelo. O meu está aqui, né? E eu vou pedir para ele, Senhor, passa um filminho só da época que eu vivi. E o que estava ao redor da gente lá em São Paulo e São José dos Campos. Serão, irmãos, incontáveis. Estão ouvindo?
incontáveis os milagres do Senhor para que nós permanecêssemos vivos e só morrêssemos no dia que o Senhor tinha determinado. Portanto, está determinado para nós. E até que esse dia chegue, o Senhor preservará os seus filhos milagrosamente. Então vamos compartilhar uns com os outros os que nós temos consciência que Deus tem feito. E Deus tem feito. Deus tem nos sustentado milagrosamente nesses dias. Deus tem usado a comunidade do Senhor, da nossa igreja, para que nós nos ajudemos mutuamente, de uma forma diferente do governo. O governo é um governo, eu não estou criticando, ele está fazendo o que ele pode. R$ 600 para cada pessoa que não tem trabalho, enfim. O dos filhos de Deus, irmãos, quando nós praticamos a palavra de Deus, não tem teto. Não tem teto. A necessidade, quando ela vier, o recurso já terá vindo. Estão ouvindo? O recurso já terá vindo. No nível que for preciso. Seja na enfermidade, seja no dia a dia, o Senhor prometeu que não vai nos faltar. E Ele vai, então, nos preservar milagrosamente. E, finalmente, Deus cumprirá a sua palavra cabalmente. Deus cumprirá a sua palavra cabalmente. Nenhuma vírgula. Nada vai cair da palavra do Senhor que Ele não cumpra. Isto ficou claro aqui. O Senhor disse, vai acontecer. Por isso, Deus tratará o pecado do incrédulo, inevitavelmente Ele tratou Acabe. Deus preservará seus filhos milagrosamente. Ele preservou Acabe. Josafá. Ele preservou Josafá e foi um milagre, porque naquele tipo de batalha, pessoal, para chegar à conclusão de que não era quem não era, só depois de matar. Mas o Senhor estava presente ali. E Deus cumprirá a sua palavra cabalmente. Então, mais uma vez, eu quero desafiar os amados irmãos, a todos nós, que gastemos parte do nosso dia. Não falei que é um monte, não estou dando um tempo, só estou dizendo, gaste uma parte do seu dia para consolar o seu coração nesse momento de isolamento, lendo a palavra do Senhor e descansando nas promessas do Senhor. Descansa, irmãos. Essas coisas que estão dizendo por aí. Ainda ontem eu recebi um telefonema, eu queria saber como é que o senhor está. Eles já me acompanham, né? É um plano de saúde. Eu estou bem. Como é que está a sua pressão? Está bem? Como é que o senhor está tomando os remédios? Estou tomando. Estava tudo indo bem. Até que ela falou assim, agora mais uma perguntinha. Nós estamos preocupados também com as suas emoções. O senhor está com depressão? Eu falei, não. O senhor está com ansiedade? Eu falei, não. Agradeci a preocupação, porque gentilmente eles me ligam mensalmente. Mas por quê? Porque todo mundo... Ela falou, porque nesses dias, né? O senhor sabe como que é, né? Eu falei, olha, é o seguinte, minha senhora. Eu agradeço a preocupação, mas eu estou trabalhando. Eu sou pastor de uma igreja e eu estou trabalhando. Eu estou ajudando as ovelhas, dou aconselhamento. Aí ela falou, que bom, né? É bom para o senhor e bom para eles também. Eu falei, pois é bom para mim e bom para eles também. Por isso, meus irmãos, não há razão para ficarmos do jeito que estão dizendo. Não há razão, porque nós temos as promessas do Senhor. Descanse nas promessas do Senhor, para a glória do Senhor, porque o Senhor vai cumprir cada promessa cabalmente. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Amado Deus, mais uma vez, nós te bendizemos. Pai, nós temos sido objetos do teu amor. E nós temos muito que dizer, como diz aquele hino, conta as bênçãos. Nós temos muitas bênçãos para contar. Porque o Senhor tem cumprido as tuas promessas. Cada uma delas não cai por terra, Pai.
Por isso, o meu pedido, o meu desejo é que o Senhor console o coração do teu povo, Pai, pela tua palavra. Não com falsa esperança, não com triunfalismo, mas com as tuas promessas, porque elas vêm de um Deus que não pode mentir. Guarda-nos nesse dia do mal e que nós sejamos testemunhas do Senhor nesses dias e mais uma vez, tem misericórdia, Pai, deste mundo. E eu te bendigo no santo nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, amados irmãos, e um bom dia para os irmãos.